E aí, gente, tudo bem? 10ª semana, né? 10ª semana. Como eu falei na semana passada, a gente estava começando a falar sobre o caminho da adoração. E hoje nós vamos falar de uma característica do adorador, a identidade dele. Eu estou num lugar lindo, você está vendo aí? A cada dia, a cada semana, nós temos buscado um lugar diferente. E o que eu quero evidenciar com isso? O importante não é o lugar físico, mas é um lugar nele. Então esteja eu num escritório, esteja eu no meu quarto, esteja eu numa cidade ou em outra, ou num parque como esse, lindo assim, o importante é que ele esteja presente. E quando nós falamos de identidade, né? Que música que nós vamos ouvir essa semana? Quem Sou Eu, do PG. Música antiga, mas que ainda fala muito. Quem sou eu? Quem é você? Qual é a sua identidade como adorador? Quando as pessoas no mundo, né, quando fala de identidade, nós temos um documento. Nesse documento tem uma foto que mostra a minha fisionomia, tem o meu nome, tem a data de nascimento, o lugar onde eu nasci e o nome dos meus pais. Que vivendo no Brasil, como nós vivemos, né, nem todo mundo tem o nome do pai na identidade. Mas existe um pai que é muito presente, que é muito real, que é o Senhor. Né? E quando a pessoa quer saber quem é você, ela pede a sua identidade. Quando você vai entrar num outro país, ele pede o seu passaporte, que é a sua identidade internacional. E qual é a nossa identidade no céu? A primeira coisa que nós temos que entender é que o fim, quem é você, está estabelecido desde o começo. O que fala o Salmo 139? Que o Senhor escreveu, assim, quando a gente ainda era uma substância informe, que não tinha forma, que não tinha nada, Ele escreveu, Ele sabia o que estava estabelecido para mim, escreveu todos os meus dias, que estão escritos e determinados. E eu sempre tenho falado sobre isso, né? O livro que Deus escreveu e o livro que nós estamos escrevendo. Eu tenho aprendido isso com o meu pastor. O meu pastor, ele disse que Deus escreveu um e a gente está escrevendo outro. O duro é quando ele colocar os dois, um de frente para o outro, né? Qual será a identidade, o que será que vai estar estabelecido ali? E tem uma frase que eu ouvi esse ano, e você vai ouvir eu falar essa frase várias vezes durante esse tempo de gravação. Quem conhece o Senhor, quem é íntimo de Deus, conhece o céu pelo lado de dentro. Você consegue pensar na profundidade dessa frase? Quem é íntimo do Senhor. O que quer dizer isso? É que ele revela coisas que normalmente, realmente só aqueles que são íntimos dele é que vão saber. Por quê? Porque ele revela coisas àqueles que o buscam, e buscam de preferência de madrugada, né? Porque o Senhor se agrada disso. E nessa questão de identidade, a primeira coisa que eu preciso entender, quem nós somos? Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Ou pelo menos precisávamos ser, né? Porque foi assim que Ele nos fez. Quando Ele imaginou o homem, Ele olhou para si mesmo e fez a mim e a você. Né? E o pecado deturpou tudo isso, então a gente precisa voltar para esse lugar e o Espírito Santo é a chave para isso. Então nós precisamos entender que a primeira coisa é que nós somos a imagem e semelhança dEle. Segunda coisa, falei na semana passada, né? Servo, amigo, filho, herdeiro, eu falei de tudo, todas essas coisas. Então nós precisamos ser filhos. Nós precisamos da identidade. Como eu disse no documento, está escrito ali, né? O nome do meu pai, o nome da minha mãe, de quem eu sou filha. Então, quando as pessoas se relacionam comigo e com você, será que eles conseguem identificar essa característica de filho de Deus? Qual é a característica do filho de Deus? Quais são as características? O que evidencia que eu sou o filho de Deus? Queridos, eu amo João 17, que é um momento que Jesus revela tanta intimidade com o Pai. É um momento em que naquela oração Ele revela quem Ele é, Ele fala tudo aquilo que Ele viveu, Ele fala daqueles que Ele entregou, né? E Ele fala assim de uma forma tão linda, Pai, Abba, Paizinho. Então eu amo aquele texto, porque naquele texto, João 17 está dizendo que Ele orou por mim e por você. Você já leu isso lá?
Eu quero te desafiar a pegar a sua Bíblia agora, abrir João 17 e pedir ao Senhor para falar com você sobre isso. Quando Ele ora por mim e por você. Então, uma coisa da identidade é a questão de sermos filhos. E Jesus, Ele revelou isso muito, muito, muito em tudo que Ele fez. Porque não adianta eu dizer que sou filho de alguém, mas as minhas atitudes precisam evidenciar que eu sou filho. As pessoas precisam caminhar comigo e olhar, você é filho de fulano. Eu sou filha do seu Pedro e Dona Alvarina. E as pessoas, em algumas coisas que eu falo, aqueles que conhecem a ele, conhecem a mim, dizem, nossa, você é muito parecida com a sua mãe. Outro momento ele fala, você é muito parecida com seu pai. Mas o que eu mais quero ouvir é, você é muito parecida com o Senhor. O sonho da minha vida, e muitas vezes eu digo isso, é o momento onde eu estiver dançando, que é algo que eu faço para Ele, e as pessoas olharem para mim e dizerem assim, eu não via você, mas eu via o Senhor. Qual é o sentido de ver a Cida? A Cida não tem nada para oferecer. Mas o que tem dentro dela precisa extravasar, precisa se derramar, precisa ser evidente. No momento em que ela adorar, no momento em que ela pregar, no momento em que ela viver. As pessoas precisam olhar para mim e entender, opa, ali tem um filho de Deus. Ali tem uma pessoa que se parece com Jesus. Será que é visível isso na minha vida e na sua? Então eu preciso me parecer com o Senhor. Eu preciso entender qual é a minha origem, Salmo 139. Eu preciso entender os planos dele para mim. Eu preciso entender que como identidade do adorador, eu sou um templo. Templo do Espírito Santo. Lugar de habitação do Senhor. Lugar onde Ele virá. Lugar onde Ele se manifestará. São muitos nomes, né, que nós recebemos da Bíblia, muitas coisas que o Senhor diz que nós precisamos ser. Eu preciso ser filho, eu preciso ser templo, eu preciso ser imagem e semelhança. Isso tem a ver com identidade, tem a ver com as pessoas olharem para o meu documento, que foi marcado por sangue, e dizer quem eu sou. Como a música diz, quem sou eu? As pessoas precisam olhar para mim e ver isso, né? Uma outra coisa do relacionamento do Senhor que gera, e que a partir do momento que eu me relaciono com Ele, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Qual a diferença que tem feito na sua vida? O antes e o depois de Jesus, o AC e o DC. Existe o AC histórico e o DC histórico. O mundo antes de Cristo e o mundo depois de Cristo. Mas mais do que isso, o AC e o DC tem que se relacionar a mim, a minha vida, as minhas atitudes, aquilo que mostram para as pessoas a minha identidade de adorador. É muito importante eu entender isso. Uma outra coisa que eu tenho que entender, nós somos corpo. Nós somos membros uns dos outros. Ele é o cabeça. Mas eu faço parte de um emaranhado totalmente ligado ao Senhor. Corpo de Cristo. Eu, você, cada um daqueles que tem na sua identidade o sangue de Cristo. Que foram marcados pelo sangue de Cristo. Nós somos profetas. Eu amo viver essa identidade de profeta. Porque profeta é aquele que ouve do céu e derrama na terra. Aquele que ouviu na intimidade com o Senhor. Tudo está ligado à intimidade, tudo. Enfim, nós somos herdeiros de Deus, nós somos sacerdócio real, nós somos povo escolhido, nós somos a referência de amor do Senhor sobre essa nação, sobre esse mundo, né? Então, onde é que começa o processo de Deus em mim como identidade? Tem um dizer popular, né? Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Por quê? Porque eu me pareço com aquele que eu me relaciono. Então, tem a ver com a minha identidade. Tem a ver com a minha identidade. Eu falei disso na semana passada. Dessa questão do relacionamento. Né? E, por fim, o que define a minha identidade? Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem foi que falou isso? Paulo. E eu tenho feito essa pergunta para mim. E eu quero compartilhar com você essa pergunta. Será que eu e você podemos dizer assim, sede meu imitador, meus imitadores, como eu sou de Cristo?
que será que as pessoas dizem a nosso respeito? Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos, né? O que as pessoas dizem, quem as pessoas dizem que eu sou? E eu poderia fazer essa pergunta para você, né? O que você diz que eu sou com aquilo que você tem se relacionado comigo? E eu vou voltar a pergunta para você. O que as pessoas que se relacionam com você têm dito que você é? Com quem as pessoas têm dito que você se parece? Se relacione com o Senhor, que você vai cada dia mais se parecer com Ele. Cada dia mais a identidade de adorador vai se evidenciar em você. Porque em tudo que eu estou falando, eu não estou falando para ninguém além de um adorador. Porque é para isso que nós fomos gerados, para sermos adoradores em espírito e em verdade. Que nós possamos aprender com o Senhor, que foi a maior evidência de adoração que já existiu. Ele se parecia com o Pai, ele era a evidência do Pai na terra. E ele adorou da maior e melhor e mais profunda forma possível. Ele entregou a própria vida. Essa é a identidade dele, um sacrifício vivo. O que eu e você temos sacrificado para que nós possamos ter essa identidade? Eu quero deixar essa pergunta para você essa semana. Que o Senhor se revele a você e que, através de você, a identidade de Cristo possa ser estabelecida e que as pessoas possam, através dessa identidade, serem alcançadas pelo Senhor. É muito bom nos parecermos com Ele. Busque esse lugar em nome de Jesus. Amém?